Bom dia, galera. Eu sou o Thiago. Eu sou a Nicole. Esse aqui é o Tico. A gente está construindo um motorhome artesanal nessa van aqui. E hoje vai ser dia de retirar as janelas e fazer o fechamento delas. A gente vai tirar essas janelas por questão de segurança e também porque elas não estão funcionando 100%, algumas não abrem muito bem, ou estão com a travinha ali que não está funcionando. E elas estão, essa daqui principalmente está meio solta e ela faz bastante barulho quando a gente anda. Então a gente vai fazer esse fechamento e colocar janelas em outros pontos ali que a gente escolheu e acha que vai ser melhor aproveitado. A gente viu que na internet que tem alguns tipos de fixação diferentes. Tem a janela que é colada e tem janela que é somente encaixada. Então a gente vai agora tentar dar uma forçada ali com uma chave de fenda para ver, né, qual dos modelos ali, como é que ela está fixada, para ver se vai ser muito difícil retirar ou não. E a gente viu, a Nicole falou antes, que a janela balança, né, dá um pouco de barulho ali quando a gente anda. E a gente hoje, depois de vários meses com a van, a gente descobriu o porquê. Ela estourou, na verdade, alguns pontos de solda. Aqui mostra, olha só, Nicole. Aqui, ó, dá de ver que ela estourou ali a solda, ó. Por isso que quando anda, ela balança. Aqui tem outro ponto também, que também tá solto, ó. Por isso que ela anda e aí ela fica batendo, dá um barulho gigantesco. Então, antes agora de fazer o isolamento, a gente vai primeiro retirar as janelas, fechar, e aí a gente vai ter que tentar achar alguém para dar ali alguma solda para resolver esse problema então antes. Então, pessoal, a gente finalmente conseguiu tirar a janela. Depois de 3 longas horas, a janela estava muito grudada, mesmo a cola estava muito difícil de tirar e colocaram muita cola. Então a gente passou muito trabalho, a gente tentou cortar com um estilete, a gente tentou até com uma esmerilhadeira ver se conseguia tirar. Eu vou mostrar para vocês agora de pertinho para ver como a gente teve que amassar, na verdade, a lata para conseguir realmente fazer desgrudar a cola. A gente chegou até a considerar a cortar, na verdade, com a esmerilhadeira a lata pela volta da janela, porque não estava soltando de jeito nenhum. Parecia que não ia sair. Aí no último minuto tentei de uma outra forma ali tirar e aí finalmente a gente viu que ela começou a mexer um pouco, ficou um pouco, criou uma folga e aí a gente começou a tirar. Ó, aqui dá de ver bem, ó, entortou tudo de colocar a chave. Ah, meu dedo tá preto até da borracha que soltou. Da chave que a gente teve que pegar e forçar aqui para conseguir fazer desgrudar. Aqui foi onde a gente tentou tirar com a esmerilhadeira, ó. A borracha meio que se secou ali. A janela aparentemente saiu intacta, tá? Não quebrou nada. A única coisa foi alguns cantinhos assim que chegou a amassar. Aqui é a parte que ficava a cola, ó. Nessa parte aqui de trás, dá pra ver que ainda tem muitas partes com cola ainda aqui da borracha, mas a janela aparentemente saiu inteira. O problema é que foi uma janela, faltam 3 ainda. E essa é a borracha que tem por fora, que foi a primeira coisa que a gente tirou. Acho que essa borracha aqui, ó, só pra mostrar o que a Nicole tá mostrando, ela tem uma borracha de vedação, que é uma borracha de acabamento, na verdade, aqui pela volta. E daí a gente tirou ela primeiro pra ter acesso. E ela saiu praticamente intacta, só no final que ela deu uma arrebentadinha, mas a gente conseguiu tirar ela sem cortar. No time-lapse até vocês vão ver, ó, o número de ferramentas que a gente usou. A gente usou várias coisas, a gente tentou com o estilete primeiro cortar ali, e aí quando começou a não dar, a gente tentou puxar com alicate, depois tentei com uma serrinha, também não deu. Tentei com a esmerilhadeira, ver se tentava cortar a borracha, também não foi. Então eu quebrei 2 estiletes, na verdade, nisso aí, até com formão. Agora nas outras, primeiro, na verdade, como a gente tá com medo que o tempo pode chover, então a gente vai primeiro fazer o fechamento dessa,
vai cortar o ACM, vai mostrar ali para vocês que a gente vai colocar o ACM, ele cortar o molde certinho, fazer um molde de papelão, vai mostrar tudo isso para vocês. E aí nas próximas janelas agora a gente vai mostrar detalhadamente ali como é que a gente fez para forçar ela ali, para conseguir tirar, aí vai mostrar com mais detalhes então. O Thiago agora tá batendo ali pra endireitar, né, o que a gente acabou entortando na retirada. Então ele ficou vários cantinhos vivos ali, ele vai bater pra endireitar. E depois a gente vai dar uma lixadinha se precisar também. A gente tá fazendo o molde aqui, então a gente utilizou papelão para fazer o molde, para cortar na nossa chapa de ACM, que vai ser o que a gente vai usar para fazer esse fechamento. Lá tá a nossa chapa, então, e aí a gente vai recortar ali o papelão, a gente colocou ele na janela ali para fazer a medida, e aí vai vir aqui recortar para garantir que não vai ter erro. A gente ficou até entre escolher uma chapa de ACM e uma chapa galvanizada, uma chapa de aço galvanizada. Só que o ACM saiu mais barato. A gente até ficou com um pouco de medo porque ela é meio molengona, assim, ela não é uma chapa tão rígida, mas pelo tamanho eu acho que vai dar certinho. A gente pagou R$ 475 nessa chapa de 1,220 m por 5 metros de comprimento. Vai dar para fazer todo o fechamento de todas as 4 janelas e ainda vai sobrar algum pedaço se a gente precisar depois. Então agora a gente vai cortar com a tico-tico ali, eu já risquei nela e a gente vai cortar e depois jogar lá e colar com a cola PU. Aí a gente mostra para vocês também todo esse outro passo. Antes de fazer a fixação da chapa de ACM, um passo bem importante é a gente lavar ali, porque estava bem sujo, e para daí poder fixar com a cola PU, senão ela não vai fixar se tiver sujeira. A gente está aqui em mais um dia. Primeiramente a gente quer explicar um pouquinho esse nosso novo look, que ontem eu tava de regata trabalhando e hoje eu tô de touca e casaco. Então a gente está no Rio Grande do Sul e aqui é assim mesmo, a gente está em maio. E ontem tava mega calor e hoje já tá muito frio com um ventão. Parece que tá passando um tufão na rua, tá bem estranho. Então se vir pro Rio Grande do Sul nessa época, já vem preparado, traz casaco e traz regata, que pode ser que tu usa os dois no mesmo dia. Então voltando pro assunto da janela, ontem ficou um pouco tarde que a gente teve um problema com o aplicador, depois a gente vai mostrar pra vocês. Ele era fraco, a gente não conseguiu usar, né? Não conseguiu tirar a cola PU de dentro ali do tubo, da bisnaga. E aí a gente teve que comprar um novo, mais reforçado, e para conseguir colar. Então vamos mostrar um pouquinho aqui agora como é que ficou, como é que a gente colou, né, a instalação. A gente colocou uma fita ali, hoje a gente vai tirar e já mostrar para vocês, para não sujar, né, a van. A gente colocou a fita em toda a borda ali da janela. Vamos mostrar. A gente colocou algumas escoras aqui para segurar bem e fazer pressão para ter uma boa aderência. E aí depois a gente vai tentar deixar a van parada sem movimentar ela por uns 3 dias, que era o tempo que falava nas instruções da cola PU, que é o tempo de secagem. Então depois a gente vai fazer a retirada também dessa película protetora da chapa, e aí vai tirar também essas fitinhas, como o Thiago falou, e vai mostrar para vocês como ficou o resultado final. Até tem algumas pessoas perguntando no Instagram, quando viram que a gente ia tirar as janelas, se a gente não ia colocar nenhuma, se a gente ia ficar totalmente sem janela, mas não. A gente vai colocar outras janelas, só que janelas um pouquinho menores. E como essas aqui eram muito grandes e elas não tinham uma boa abertura, então pra nós não tava muito bom. Até pela questão do isolamento, a gente pensou que elas iam acabar, se a gente utilizasse janelas desse tamanho, ia acabar não sendo muito bom pro nosso isolamento térmico, ia acabar entrando muito frio ou muito calor.
Então a gente vai colocar janelas menores sim, tá? E se tu já não segue a gente no Instagram, já começa a acompanhar por lá, que lá a gente posta vários conteúdos em tempo real, bem antes do que aqui no YouTube. Esse era o aplicador que a gente tinha, ó. Ele é de um material bem mais inferior, ele é bem fininho. E aqui onde deu problema, que era no gatilho, ó. Pode ver que ele entortou todo aqui, ele deformou, porque a gente fez muita força com ele. E esse então foi o que a gente comprou, é um da Tramontina bem mais reforçado. Até dá de ver a diferença aqui, que ele é bem mais robusto realmente. E quando a gente usou ele foi bem tranquilo, a gente apertou o gatilho e já saiu a cola PU. Esse foi o resultado final, então, da nossa colocação da chapa de ACM. A gente gostou bastante, ficou bem o que a gente esperava. E a gente fez bem no tamanho certo aqui, que era, né, da janela. E pra quem não sabe, o ACM tem vários tipos de cores. A gente acabou escolhendo essa preta porque a gente pensou que ia ser o que mais ia se aproximar de uma janela. Ia ficar parecido com um vidro com uma película. E foi bem o que a gente achou. Porque depois a van vai ser adesivada e isso aqui não vai aparecer, porque o adesivo vai tapar tudo. Então assim ficou a nossa parte interna aqui da van. A gente já colocou o ACM, então ficou algumas rebarbas aqui, que a gente passou trabalho para tirar a janela, mas não tem problema, que a gente vai colocar todo o isolamento aqui por cima, em toda essa parte aqui embaixo, e depois a gente ainda vai revestir. Ficou bem colado, a gente até não está mexendo muito ainda, porque a gente colou ontem, então ainda está recente, mas ficou melhor do que o esperado. Bom dia, galera. Bom dia. Passou mais uma semaninha então. A gente teve que mudar os planos no final de semana passado. A gente demorou muito para tirar a primeira janela. A gente demorou o sábado inteiro para tirar uma só, então no domingo a gente tinha algumas coisas atrasadas. E aí a gente resolveu deixar para essa semana, agora que a gente tem um final de semana inteiro. E agora a gente vai tirar as outras 3. Esperamos que consigamos tirar as outras 3. Então, pessoal, aqui ó, para mostrar como é que tira essa borracha de vedação, de acabamento da janela, ó. A gente enfia a chave por aqui e aí força, ó. E daí escapou. Que daí ela força por baixo, aí a gente enfia ali por dentro e ó, faz tipo uma alavanca. E aí ela solta e aí é só começar a puxar para tirar toda ela. Aqui dá para ver bem, ó, aonde fica a cola PU que foi usada para colar a janela. É ali que a gente passa o estilete e corta ela em toda a volta, ó. A gente passa o estilete ali. A gente fez isso já em toda a volta da janela. Então depois da gente passar o estilete ali em toda a volta da janela, que basicamente é só para criar uma fissura ali na borracha, na cola PU. Aí a gente coloca a chave de fenda, dá umas batidas assim para ela entrar bem. E aí a gente faz uma alavanca, que é para desgrudar ali a janela da van. E daí a gente separa ali a cola PU. A borracha das outras duas janelas saiu bem fácil, até saiu inteira. Só que a dessa janela aqui, uma parte dela ficou presa ali e não tá saindo. A gente não sabe se ela não foi colada. Agora, ó, o Thiago tá ali fazendo tipo uma alavanca com a chave de fenda. E aí eu pego o alicate e dou uma pressionadinha aqui pra dar uma facilitada pra ele.
E aí, de vez em quando, se tá muito preso ainda, a gente passa o estilete mais uma vez, enquanto eu vou pressionando aqui com o alicate para dar mais uma cortada na cola PU. Essa borracha dessa janela aqui não teve jeito mesmo, a gente teve que cortar ela toda e ainda ficou um pedaço lá em cima que eu não sei se não vai nos atrapalhar na hora de retirar. Mais uma janela retirada com sucesso, então. Hoje foi mais fácil, porque a gente já sabia o que fazer. E aí, enquanto o Thiago vai fazendo isso, eu vou tirando esses restos de borracha ali que ficaram presos, resto de cola PU, na verdade, pra ter uma boa aderência agora quando a gente colar o ACM ali. Agora a gente já usou esse molde para fazer as duas janelas de trás, que são as maiores. Agora a gente já recortou de acordo com a janela menor. E aí eu já estou desenhando aqui no ACM, então, para fazer as duas janelas menores. Então o molde eu já tirei aquela parte a mais que tinha da janela grande e estou fazendo as duas menores. Vamos recortar e depois já colar lá no lugar. Esse processo até de colocar o molde, cortar a chapa de ACM, colocar no lugar, ele é bem chato, bem demorado, porque até eu acho que é quase mais demorado do que o tempo ali de tirar a janela. Porque a gente tem que encostar lá no buraco, né, onde a gente retirou a janela, tem que encostar a chapa de ACM, marcar onde é que precisa tirar um pouquinho mais, onde é que tem que deixar, e aí a gente vem, que nem... Aqui eu tô cortando de novo, ó, uma ponta aqui que foi a mais, então é bem demoradinho. Provavelmente quando colocar lá de novo a gente vai ter que tirar mais uma pontinha de algum lugar para ajeitar, porque ele tem que encaixar perfeitamente. Então vocês vão ver aí como a gente vai tirar, colocar lixo um pouquinho, volta, até que fica perfeito para depois poder colar. E para não ter, além só do acabamento, né, da parte estética, para ficar bom, também para não ter nenhum vazamento depois. Agora, no final ali, quando a chapa fica certinho já no lugar, no buraco, né, que não fica pegando em nenhum lugarzinho, que ela fica encaixada perfeitamente, eu passo uma lixa, tô passando uma lixa, já passei lixa de madeira, lixa de ferro, tanto faz, porque o ACM ele é bem maleável aqui, ele é como uma camada bem fina de alumínio, então é bem tranquilo para te lixar com qualquer lixa. Só claro, tem que ser uma lixa um pouquinho mais grossinha, essa aqui é uma lixa 80, por exemplo. Porque daí ela fica bem lisinha, que não fica com rebarba, porque ela realmente corta o dedo. Então é bom cuidar sempre e até para colocar ali e não ficar nenhuma rebarba, até para depois no acabamento. Então ó, aqui a gente já colocou a fita, até a gente tinha comprado aquelas fitas crepe, acho que é o nome, e não colou na van. Então a gente colou, até nem sei se porque ela é transparente se vai dar de ver, que é a cola da fita Durex. E aqui a gente já começou a colocar a cola PU, ó, até para vocês verem como é que ela é. Aqui tem um resquício até da cola que tinha antes na janela, e aqui a cola que a gente já estava colocando, ó. Até agora acabou, a gente tá trocando o tubo, ó. A gente já colocou um pouco, e aí a gente coloca em toda a volta, e aí depois coloca o ACM ali, e aí coloca as travessas aqui para prender, para fixar bem. E aí a gente deixa aí uns 2 dias para secar e depois a gente tira e começa a mexer para não ter nenhum perigo ali dele se soltar. Só é importante também utilizar a luva nessa parte, porque senão a ACM gruda na tua mão e não vai sair. A primeira vez, né, a gente colocou e não botou a luva, nada. Nem se lembrou. Depois a gente espalhou com o dedo ainda para dar acabamento. Quem disse que a gente conseguiu tirar aquilo? Eu acho que foi conseguir tirar um dia depois só. A gente colocou aquela pasta rosa que é tipo sabão mecânico.
e não saiu de jeito nenhum. Depois no banho, na água quente também não saiu direito. Foi difícil, então dessa vez a gente já veio preparado aí com a luva. Isso aí. Ontem, como vocês viram, então a gente foi até a noite fazendo o fechamento dessas duas janelas. E aí hoje a nossa meta é retirar essa pequenininha que fica na porta, cortar a chapa de ACM, deixar tudo pronto pra gente só fazer a fixação durante a semana. Porque como as escoras estão aqui desse lado, a gente quer deixar por uns 3 dias pra fixar bem. E aí a gente tem que virar a van pra conseguir colocar as escoras daquele lado. Então a gente vai só colar durante a semana e essa é a nossa meta do dia então. Tirar aquela janela, que é a última, e deixar a chapa de ACM cortadinha já, tudo pronto. Deixa nos comentários aí se vocês acham que a van já tá parecendo maior, porque a nossa impressão é que agora, sem nenhuma carenagem, sem o elevado que tinha aqui no chão, e sem as janelas, ela já tá parecendo maior, e tá por enquanto com cara de furgão ainda pra gente. A gente conseguiu tirar essa última janela de uma forma um pouquinho diferente. Nas outras, a gente estava forçando, deixa eu mostrar até aqui, ó. A gente estava forçando sempre com a chave ali em cada ponto, ó. A gente forçava, tanto que ela ficou toda amassada, ficou toda deformada aqui, ó, essa lateral. Não que atrapalhe, não acabou desestruturando nem nada. Mas essa última, ó, dá pra ver que ela ficou toda retinha, ó. Teve alguns pontos só que ela ficou aqui um pouquinho mais amassado, que foi onde eu coloquei a chave. O que eu fiz diferente foi que eu forcei em alguns pontos e eu fui com o estilete por baixo cortando, tentando cortar a borracha. As outras eu não consegui fazer isso porque essa cola aqui, na verdade, não é borracha, né? É uma cola que ela fica bem dura e parece quase uma borracha. Na outra ela tinha bem mais cola, então eu não consegui cortar. Ela ficou bem retinha, não deformou e eu tirei em 1/3 do tempo do que as outras. Então fica a dica aí dessas duas formas, tentar cortar sempre primeiro com o estilete, vai forçando um pouquinho para abrir e vai cortando. Se não der, aí força mais ali em mais pontos com a chave para ir arrebentando essa cola. Uma coisa bem importante de cuidar, talvez seja a dica mais valiosa até, é sempre na parte do molde, a hora que tu coloca lá na janela, por exemplo, a hora que tu coloca lá na janela, o molde tá aqui, tá assim, né? Então esse é o sentido. Cuidar bem na parte que tu vai cortar o ACM, cuidar, ver bem se essa é a parte que vai ficar para fora mesmo. Eu até marquei, por exemplo, eu peguei o molde, eu anotei qual é a parte de trás ali da janela para mim saber e cuidar sempre que essa parte do ACM, que é a parte que tem a película, né, que fica para fora, para cuidar para não cortar invertido. A gente acabou então de retirar a 4ª janela. O ACM já tá cortado, tudo prontinho. Só daí agora durante a semana a gente faz a colagem. E aí agora é hora de descansar um pouquinho. O Thiago tá ali fazendo um churrasco já. Caipirinha na mão, o churrasco já tá quase pronto também. Então agora é só esperar até durante a semana pra gente terminar as janelas e começar o próximo passo. Aproveitar um pouquinho do domingo também. O Tico tá pegando um sol. Na verdade, enquanto a gente tá trabalhando, o Tico só passou pegando um sol. Aqui, depois que a gente coloca a chapa, a gente coloca um pouquinho de PU nos cantinhos aqui, nessa bordinha, e vai passando o dedo pra fazer um acabamentozinho e ele não ficar feio ali, não ficar um buraco. Isso, que daí ela vai ficando rente, né? Tanto da chapa quanto da lata da van, ela vai ficando rente. Aqui tá meio feio, mas depois quando a gente tirar a chapa ali, a película, né, da chapa de ACM e a fita que a gente colocou aqui,
Então ela fica com o acabamento um pouquinho melhor. Por exemplo, essa do lado ali que a gente fez. Claro que não fica o acabamento dos melhores, mas já fica bom. A gente já acabou de retirar as películas das últimas janelas que faltavam. Então, antes de mostrar para vocês o resultado, a gente só quer lembrar que essas etapas que a gente fez até agora foi só porque a nossa van era de passageiro. Se tu comprar uma van furgão, tu não vai ter que retirar banco, não vai ter aquele elevado também, aquela parte de ferro que a gente teve que retirar, que o Thiago passou bastante trabalho. E as janelas também, geralmente furgão não tem as janelas laterais, então tu não vai ter essa etapa. Se tu tá te perguntando quanto que a gente gastou no fechamento das janelas, foi R$ 475 com a chapa de ACM, que era uma chapa bem grande, conforme a gente falou no início o valor. E com a cola PU, a gente usou 2,5 tubos mais ou menos, e a gente gastou R$ 57 com a cola PU, com os 3 tubos já de cola PU, o que totalizou R$ 532 para fazer o fechamento então. Fora, na verdade, daí a parte dos discos, né, de corte, que foram utilizados ali para tirar aquele ferro soldado que tinha no chão, ou, claro, o preço que iam cobrar, que era R$ 150 para retirar aquele ferro, caso tu não queira tirar por conta própria. Então esse basicamente é o gasto total, né, se tu for escolher por comprar uma van de passageiros no lugar de uma furgão. Então esse foi o resultado final, que ficou aqui as janelas. Vou mostrar melhor aqui a parte do acabamento, ó. A gente até passou um pouquinho de cola aqui para dar o acabamento. Tem algumas partes até aqui que ficaram uma rebarba, a gente ainda nem tirou essa partezinha ainda. Ficou bem similar ao vidro original mesmo, que foi a nossa ideia de escolher essa cor preta do ACM para ficar parecido com o vidro original e não destoar muito. E aqui a outra lateral então, ó, também ficou boa, a colagem tá bem firme. E assim ficou então a van por dentro agora toda fechada, já sem nenhuma janela. Bem com cara de furgão agora. As nossas impressões então ali finais, tá, de fazer o fechamento da janela com ACM, na verdade assim, ó, a gente não conhecia o material, tá, nunca tinha visto, trabalhado com ACM. A gente foi mais por indicação de vários viajantes que a gente viu que tinha usado para fazer ali a parte interna de banheiro, fazer fechamento realmente assim da janela já também. Então a gente acabou optando por ele por ter um custo um pouco menor e por ser um material leve, tá? Ele é ali na verdade uma chapa bem fininha de alumínio também. Então a gente acabou utilizando ele. Eu tinha cogitado até usar uma chapa de aço carbono galvanizado, também porque não vai enferrujar, não vai ter esse problema, né? Só que ela é um pouco mais pesada. E como o valor, o aproveitamento na chapa não deu muito bom, ia sair um valor muito mais caro. De acordo com as medidas, né, da janela, não ia ser um aproveitamento bom. Então a gente optou por fazer com a ACM mesmo. Então teve pontos positivos, né, pelo preço e pelo peso, porém, se tu vai usar realmente assim, ó, para ser um acabamento final, a gente não recomenda muito não. Porque ele é uma chapa extremamente frágil, assim, digamos, ela marca muito fácil, ela deforma muito fácil, até quando a gente foi comprar, o vendedor falou que ela é bem similar a uma latinha de cerveja. E realmente, assim, o alumínio é muito fininho, na verdade ela é 2 chapas de alumínio e no meio é um composto? Não, ela é uma chapa composta por duas, ela é uma... Chapa... Ela é por 2 chapas de alumínio e um policarbonato, eu acho, não me lembro agora. E no meio é um polietileno, se eu não me engano. Vou deixar o nome certinho aqui se eu errei. Então, ela é uma chapa bem frágil, assim, realmente ela deforma fácil. Mas até pelo tamanho não foi tão ruim, assim, ela deforma, ela mexe um pouquinho mais tranquilo. Porém, no outro lado a gente vai mostrar agora ali pra vocês como a gente escorou com um cabo de vassoura, na verdade, ali para ela ficar bem firme contra a parede. Ela já deformou um pouquinho, ela já deixou alguma marca. E ela arranha muito fácil também. Essa parte da pintura assim, que ela tem é uma camada bem fina. Então, dependendo, a gente já, tipo assim, ó, como impressão final, a gente pensaria 2 vezes antes de utilizar, dependendo em qual for a aplicação, tá? Então, se for para um acabamento final, realmente assim, que corra um risco de ter arranhão, algo do tipo, é bom dar uma pensada e tentar escolher um outro material realmente, tá? Então, Nicole, mostra aqui, ó. Isso aqui na verdade não foi um problema da chapa, foi um erro meu,
que eu passei sem querer a esmerilhadeira, eu nem vi na verdade na hora, ó, mas dá pra ver como a camada ali da pintura é bem fina e aí aqui a gente arranhou. Como a gente vai fazer depois, vai adesivar, não tem problema quanto a essa parte. Não tem nenhum problema, porque depois vai ficar tapado, então tranquilo. Mas se tu for usar, por exemplo, só para deixar assim, pode ser que passe num galho de árvore, alguém passe arranha ali, alguma coisa e vai realmente ficar feio. Aqui eu não sei se vai dar de ver bem, não sei até se fazer sombra dá de ver, mas ela criou meio que uns caminhos assim. Aqui em cima também, que foi na verdade de escorar o cabo da vassoura e como ela mexeu um pouquinho até a gente conseguir escorar, ela ficou toda marcada. Depois, como vai vir um adesivo por cima, não vai ter problema quanto a isso. Vai ficar tapado igual. Até um outro ponto positivo da chapa de ACM é que ela é uma chapa fácil de trabalhar. Para te cortar ela, se tu não tem muita experiência, ela é uma chapa mais fácil do que a de aço galvanizada. É de aço galvanizada? Só que, claro, como o Thiago falou, se for usar para um acabamento final, talvez não seja muito indicado. A gente viu relatos de viajantes que utilizaram na parte interna do banheiro e eles acabaram tendo que refazer, porque como eles estavam indo para a praia, acabava pegando areia, foi descascando tudo e ficou aparecendo o alumínio. Eu vou mostrar para vocês, peguei um pedacinho aqui da chapa para mostrar para vocês como que ela é, tá? Isso aqui é o alumínio. Essa é a partezinha de alumínio, ela tem dos dois lados. E aí por dentro é a chapa de quê? Polietileno, acho que. E por dentro é a parte de polietileno. Então, como vocês podem ver, a parte de alumínio é uma parte bem fina mesmo, tá? Dá pra vocês terem uma ideia agora de como é que é a chapa por dentro. Essas foram as nossas impressões, então a gente quis vir aqui contar um pouquinho mais sobre a nossa experiência, para quando vocês forem escolher, né, uma chapa para fazer o acabamento, vocês terem essa noção. Então é isso, pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui. A gente espera que a gente tenha conseguido mostrar para vocês como fazer para retirar uma janela que é colada de uma forma um pouco mais fácil possível. E vocês até viram que a gente passou bastante trabalho no início, né? Então no final a gente já achou métodos um pouco melhores. Então espero ter ajudado vocês para, se for precisar tirar uma janela que está colada também, ser um pouco mais fácil para vocês. E a gente espera também ter trazido um pouquinho mais de informação ali sobre o ACM, né? Sobre a aplicação. A gente não se arrepende de ter usado a ACM, né? Nos atendeu super bem, mas a gente quis mostrar um pouquinho também, dependendo da utilização que vocês forem utilizar. Dependendo da aplicação ali que vocês forem utilizar o ACM, então de repente nossas informações vai ajudar vocês a escolher outro material ou ver que o ACM realmente vai atender vocês. E também, se a gente tiver algum problema com ele mais à frente, pode ser que venha acontecer alguma coisa, a gente vai atualizando vocês também e contando sobre isso, como é que tá sendo. E se ficou alguma dúvida também, né, sobre tanto a retirada das janelas quanto a colocação do ACM, comenta aí embaixo que a gente vai responder e ajudar aí no que precisar. Então não esquece de deixar o teu like se tu gostou e se esse vídeo te ajudou de alguma forma. Já te inscreve no canal, vai ter bastante novidade, a gente vai ensinar muitas coisas ainda, esperamos. Agora que a gente terminou já a parte das janelas, vamos logo começar a fazer o isolamento. Isso. E já ativa as notificações para não perder nenhum vídeo. E se tu conhece alguém que está construindo um motorhome, já compartilha esse vídeo com essa pessoa que pode ser que ajude ela. E nos ajuda também a fazer esse vídeo chegar aí para mais pessoas. Então esse vídeo vai ficando por aqui, até a próxima. Até! Ah não, peraí que tá gravando. Um dia não, outro dia. Não, me perdi. Cara, por que tu não gravou quando eu tava testando? São novos. Vai ver, eu queria ser jornalista. Ai, meu Deus! Então já não esquece de deixar... Não. Eu devia pegar aquela parte que eu falei da bisnaga. Eu já tô gravando, é outro erro aí.